Hoje aqui conversando com você sobre a questão de transplantes, né, de órgãos e tecidos, uma questão que ela é fundamental. Muitas vezes a gente até não faz uma doação por medo, por desconhecimento, por ignorância no sentido mais pleno da palavra. E nós temos especialistas para nos ajudar a entender como que esses processos acontecem, para nos estimular a participar cada vez mais e poder salvar vidas, né? É interessante mesmo o contexto que a gente tem aqui, porque de alguém que trabalha viabilizando esses transplantes, alguém que já fez um transplante e alguém que tentou, né? Mas que... Continua tentando. Com relação ao filho, não teve um sucesso, né? Pelo que eu entendi, mas continua tentando. Isso não foi um fator. Por quê? Porque a vida continua, as outras pessoas, e de repente a gente não consegue para um filho nosso, mas a gente consegue para a humanidade e, na verdade, isso não tem preço, né? Isso é muito interessante. Eu sei que hoje você está trabalhando aí, está envolvido com a questão das doações, trabalhando de uma forma direta nisso, mas no momento que você precisou fazer um transplante, como é que foi esse processo? Foi fácil? Você enfrentou barreiras? Você ficou ansioso com esse processo? Chegou a correr risco? Existe no transplante duas questões, quando a gente fala que é um gesto de amor. E tanto é um gesto de amor na doação entre vivos, como na doação do cadáver, né? Como a questão da mãe aí. Ela doou porque é um gesto de amor, é um gesto sublime de amor quando você doa um órgão seu ou quando você doa o órgão de um ente querido seu que faleceu. Toda doação que é efetivada, toda abordagem familiar que as equipes de transplantes fazem, consegue convencer a família a doar, né? Que muitas vezes a família não conhece isso. Existe uma abordagem feita por profissionais e diz a importância desses órgãos serem aproveitados por outras pessoas. Toda vez que isso é efetivado, é um grande gesto de amor. E no meu caso foi um gesto de amor. Quem me doou foi a minha esposa. E eu digo para você que quem doa órgão em vivo, ele não doa para não ver você sofrer. Ele doa para ele parar de sofrer. Porque quem gosta de você sofre junto com você aquele processo, né? Você está doente, você está sofrendo, você está piorando a cada dia, a pessoa também vai ficando mais doente, vai piorando com você. Então ela fala, basta, eu vou promover isso para mim também ficar bem. Legal. Então é um gesto nobre, né? Você não ficaria bem nunca se você não realizasse isso. E foi isso que aconteceu. Eu vejo em cada gesto, em cada transplante realizado entre doadores vivos, não é só a questão de você ter afinidades, é uma questão, eu creio que é uma coisa espiritual. Tem muitas doações que as pessoas nem se conhecem. Eu já presenciei uma doação de uma faxineira num hospital, numa unidade de diálise, no Hospital dos Servidores do Estado, e ela passar na hemodiálise, fazia amizade, comprava lanche para um cara que dialisava, fizeram amizade e ela se propôs a doar o órgão para ele e doou. Que coisa linda. Não tinha nenhum tipo de afinidade. Né? Nós hoje temos o transplante entre vivos, que se diz não relacionado, são de pessoas que não são parentes. E que a gente até precisa de uma autorização judicial, que a justiça ela checa se existe algum tipo de alguma coisa ilícita, tráfico de órgãos. Se é venda de órgãos, sei lá. Enfim, mas esses transplantes, geralmente, até a justiça entende que é um gesto muito nobre. E eu digo que as pessoas que pensam, não vou ser doador, eu tenho medo disso, eu vou bater num hospital e podem roubar meus órgãos no momento que eu estou internado, isso não existe. Isso não existe. Eu acho que todo mundo deveria declarar para a sua família, eu sou doador, que a única maneira de um órgão ser doado é alguém da sua família autorizando. Você tem que fazer a autorização hoje em vida. Eu autorizo a você, quando eu morrer, você doar meus órgãos. Pois é, e essa questão, né? Se, ainda que exista alguma irregularidade em algum momento, será algo pontual, circunstancial, a gente não pode usar isso como a regra geral e sair desse processo, né? Posso dar um sair do depoimento? processo. Pode. Mas assim, eu queria entender também, porque você até já falou sobre isso, mas eu posso doar os meus órgãos, posso declarar que esses órgãos, que eu quero que eles sejam doados, mas se eu morrer,
eles não poderão ser utilizados automaticamente, da né? A família tem que autorizar a utilização. Exatamente. Naquele momento. Você tem que conscientizar o seu familiar, a sua família, de que quando você morrer, eles devem autorizar a doação dos órgãos, se o que for impossível de serem aproveitados. A autorização é da família. Perfeito. E assim, gente, a gente falou, né? Teve um crescimento no Brasil, mas como é que anda esse quadro no Brasil? A demanda, ela tem sido atendida? Há muita carência de doação ainda? A gente precisa de uma população se mobilizando mais. Como é que é essa história? Eu vou juntar um pouco das duas perguntas, porque assim, esse processo de doação você tem alguns atores. Vamos colocar que de um lado a gente tem receptores, pessoas que evoluíram com uma situação difícil, que ou vai ter a vida salva ou vai melhorar a sua vida, tá? Quem está esperando uma córnea não vai morrer, mas vai melhorar muito a vida, né? O rim, às vezes, está em risco, mas ele vai melhorar, vai sair da hemodiálise. Tem outra gente que precisa. Essa demanda no Brasil é maior do que a oferta. Então, isso é considerado um problema. Nós temos mais demanda para coração, para rim, etc. Algumas raras exceções, como Sorocaba, tem uma oferta de córnea que é muito adequada, como é na Espanha, por exemplo, que você espera 2 semanas para ser transplantado, você tem uma capacidade que se equilibra. E do outro lado tem o receptor, do outro lado tem o doador. A doação, ela ocorre de forma inesperada. Uma moto, um AVC, no caso de um bebê, um trauma de uma queda de um berço, é tudo o que a gente não deseja, a gente quer estar vivo. Quando isso ocorre, essa pessoa, ela vai evoluindo, às vezes, dentro do hospital ou no trauma, e tem o que já foi citado, a morte encefálica, conhecida como morte cerebral. Está morto, mas tem motricidade, tem o que a gente chama na religião da alma, mas não está vivo. Por quê? Está artificialmente com ventilação, às vezes até com apoio extracorpóreo, para manter numa caixa humana aquele órgão adequado para poder salvar até 8 vidas. Muito comum que você consiga captar 3 órgãos, etc. Tecido, você chega a 400 no limite, assim. Mas se fala muito 7, 8 vidas, etc., por causa dos órgãos vitais. Desse momento, eu preciso que a família dê anuência, concorde. Eu, com uma série de exames, evoluo para a retirada dos órgãos. Esses órgãos precisam ser movimentados até onde está o receptor. Então, olha só, da doação, aí eu tenho o lado da recepção. Esse encontro de vida mágico vai fazer com que o transplante ocorra. O órgão passa até o receptor vai passar por um processo cirúrgico, são 2 cirurgias, uma de retirada e uma de colocação. E ali eu vou conectar com o que o Gilson falou. Sai toda a família da fila. Porque quando entra um na fila, entra família, amigo, etc. Você não beneficia uma só pessoa. Então, não são 8 no limite. São 8 vezes 4, são 8 vezes 40. Verdade. E aí, eu tenho um Brasil inteiro de receptores e tenho um Brasil inteiro de potenciais doadores e potenciais receptores. Como o Brasil, a gente tem uma diferença muito grande, que é a segunda parte, ou a sua segunda pergunta. A gente tem estados mais distantes, com menor desenvolvimento, etc. e tal, que estão muito, muito baixos, muito baixos. Tem estados fazendo milagres, como o Rio de Janeiro, de conseguir ir multiplicando ano a ano, crescendo, e dá para fazer muito mais mexendo no modelo. Você tem ilhas de excelência, Santa Catarina claramente é isso, você tem Messejana, no Ceará, Fortaleza, que é um brinco de capacidade, tem iniciativas muito interessantes em São Paulo, Minas Gerais, etc. Mas você tem, assim, uma discrepância de alguns lugares, o médico nem imaginar, que é um outro assunto talvez a gente possa abordar, que não é o que se sempre fala, que é a subnotificação. Eu não descubro que ele podia, já está em morte cefálica, ninguém informou. Eu tenho a sub-recomendação para a fila. Porque como eu não acredito no sistema, eu nem recomendo para transplantes. Então, essa coisa de estar melhorando em várias partes do país, ela é fundamental. Ela é fundamental porque o médico, o profissional de saúde, vai começar a acreditar que ele pode ter uma alternativa de fé técnica, que vai lá e faz o transplante e consegue dar essa magia de amor à vida, de solidariedade, de se importar o outro. Né? Interessante que você falou. Essa questão, nós temos alguma coisa em relação, o transplante melhorou, ele apontou um monte de falhas no nosso sistema.
nós temos a nossa rede de assistência é muito ruim. Você veja bem, hoje nós fizemos 464 transplantes, se eu não me engano, renais o ano passado. Nós temos 10 mil pacientes em diálise no estado do Rio de Janeiro. Temos 1.100 e poucos só inscritos na fila. E desses 1.000, só 10%, só 800 estão com seus exames atualizados. Uau. A rede não consegue prestar a esses pacientes uma assistência com qualidade para que eles possam atualizar seus exames, para que eles tenham vontade de estar na fila. Você bota um monte de exames na mão do paciente, o paciente sai para desesperado tentando fazer, não consegue fazer em lugar nenhum. Nós descobrimos um monte de problemas nessa rede que faz com que as pessoas desanimem. Nós temos 10 mil pacientes. Vamos dizer que desses 10 mil pacientes, 5 mil tem alguma doença que contradiga o transplante, que mais 2 mil não queiram transplantar. Nós temos que ter uns 3 mil pessoas inscritas nessa fila. Nós temos só 1.000 e pouco. E só 800 com os exames atualizados. Alguma coisa está errada nesse sistema. Com certeza. Conheci um casal que ele, claramente, ela já tinha que estar inscrita em fila e 5 anos ele não escrevia, porque o médico não acredita, ele não acredita, não valia a pena, não tem fé que isso vai funcionar. Eu depois queria ouvir o depoimento que o Walter falou e sobre esse que o Gilson estava colocando. Eu ouvi em Portugal, nome da Coordenadora Nacional do Transplante, que o transplante é o termômetro da saúde. Muito Sim. breve a explicação. Transplante é muito complexo. É uma harmonia, por isso coisas erradas são muito difíceis de acontecer, porque é muita gente envolvida, etc. Então é uma harmonia. Se você não está sabendo lidar com o transplante, é porque o sistema de saúde não está sabendo lidar com complexidade. Se saúde é complexa, então você não está sabendo lidar com a saúde. Então, quando você puxa o desempenho do transplante, vem o hospital inteiro melhorando, vem o sistema de saúde nacional melhorando. Então, ele é estratégico para o desenvolvimento de uma saúde melhor para o país. Porque ele descobre um monte de coisas. As coisas têm que funcionar para poder ser viabilizado, senão... Com certeza. E assim, a gente ouve muito, né, essas histórias de pessoas em filas intermináveis de espera, pessoas que não acreditam no sistema para fazer um transplante ou para fazer doações, né, e poder fazer parte dessa história toda. E é um pouquinho disso que a gente quer mexer com a população, aproveitar a experiência e conhecimento de vocês para poder informar e ajudar tantas pessoas a tomarem decisão de um lado e de outro, para ir para a fila, se inscrever, acreditar no sistema e outras pessoas para irem lá doar, para a gente melhorar também esse número aí, fechar essa conta, né, no sentido de poder ter os órgãos para realizar os transplantes. E aí a outra parte do sistema público, sistema de saúde, que possa manter atualizadas essas pessoas para, na hora, a gente não ter nenhum tipo de perda, nem de nenhuma questão. Eu vou para o intervalo e eu volto com você para ouvir o seu depoimento, tá bom? Intervalo, a gente volta já.